Feita então a denúncia e a sua qualificação agora. Qual é o seu nome completo? João Mendes Lima, Estado civil, solteiro, data de nascimento, 19/6/1985, idade, 39 anos. então, Atualmente eu estava de marmorista, renda mensal, sabe mais ou menos, 2.400. endereço. O endereço, não me recordo não. O senhor tem outras passagens criminais? Não, senhora. Tem filhos? Filhos não. O senhor já conversou com ele, certo? Para iniciar, eu vou alertar o senhor sobre isso. Você não precisa responder o que vai ser perguntado aqui ou vai ser usado em seu prejuízo. Também tem que te alertar que é a oportunidade do senhor trazer sua versão e também o senhor quer falar sobre o que foi Foi ocorrido? isso. O que foi ocorrido, eu fui comprar 2 carteiras de cigarro e 3 Amistel unidade. De volta para casa, a vítima me aborda, já de frente onde... Naquele momento ele me chamou para me sair com ele no lado da rua escura de esquina, falando que queria me chupar, queria ficar comigo, dando uma investida sexual para cima de mim. Eu saí fora dele e atravessei a rua de frente onde eu moro, abri o meu portão. Quando eu entrei no portão, ele já estava encostado já próximo de mim. Eu tranquei e ele ficou de fora. Naquele momento ele ficou de fora, eu pedi para ele não sair de frente, porque tem um casal de cachorro rottweiler. O cachorro ficou latindo nele e ele, volta e meia, queria passar a mão sobre o portão. Eu, preocupado com aquilo, entrei para dentro e ele ficou de fora. Eu deitei e os cachorros ficou latindo nele. Levantei da cama, fui lá e pedi para ele, por favor, para ele sair lá de frente, desse licença lá de frente. E estava me perturbando, atrapalhando eu dormir. Aí ele falou que ia pular para dentro, que ia invadir o local, que ia pular para dentro. Eu pedi para ele não pular, porque os cachorros iam acabar rasgando ele. E eu não ia tirar cachorro de cima de ninguém. Em seguida, ele pediu para mim abrir para ele urinar, dentro da marmoraria. Naquele momento, pouco antes, ele começou a virar de costas e esfregar a bunda no ferro do portão. Depois ele começou a se masturbar por baixo da camisa, com a mão por baixo da camisa virado de frente para mim. Eu pedi para ele parar com aquilo porque de frente ao Instituto Mix tem 2 câmeras que jogam para frente da marmoraria e uma na pamonharia de esquina do lado. Pedi para ele sair e dar licença de lá. Ele falou para mim que não estava nem aí. Ele pediu para urinar, eu abri o portão, pedi para ele, você urina e dá licença daqui. Eu tenho que dormir, eu não te conheço, eu te conheço você de serviço, eu não sei quem é você. Eu não posso te deixar você nem entrar aqui. Eu me arrisquei a abrir o portão para ele urinar. Eu não sabia que ele era homossexual. Ele deu as investidas sobre minha pessoa, eu não sabia que ele era homossexual. Não tinha conhecimento daquilo. Via ele como atendente na distribuidora, mas não sabia que ele era homossexual. Naquele momento que ele entrou, ele falou que só saía de lá de dentro a hora que ficasse comigo. Eu, preocupado, corri e fechei os cachorros. Se eu tivesse com alguma intenção de matar ele, eu tinha deixado os cachorros rasgar ele. Eu gritei com os cachorros, fechei os cachorros depressa, travei a porta do portão dos cachorros e ele me seguiu, me cercando. Não tinha como eu sair para fora porque eu não sabia com quem ele estava de fora. Ele postava uma bolsa de costas e ele me cercando, eu corri e abri a porta de onde a gente guarda ferramenta. A gente tem um local onde fica a cisterna, que é onde a gente guarda ferramenta, tem os armários, o armário de guardar material de serviço. E naquele momento ele invadiu junto comigo, foi nas costas minhas. Não deu prazo de eu prensar ele com a porta para ele ficar de fora, pelo menos eu tinha livrado. E aí ele ficou se masturbando na frente minha, desabotou as calças e batendo, masturbando e pedindo para mim comer a bunda dele. Eu pedi para ele, oh, você me desculpa, você dá licença daqui, eu sou um trabalhador, eu não vou manter relação sexual com você. Você me dá licença daqui, você sai daqui. Vai embora, vai caçar alguma pessoa para você ficar na rua para lá.
Ele levantou rápido, depressa, puxando a mochila. A única coisa que tinha era a picareta. Eu catei a picareta, dei um golpe de picareta na cabeça dele e o outro pegou de raspão na nuca e no pé da cabeça, parece, que eu não me recordo. E aí acabei desesperado, já não tinha mais o que fazer, sem saber o que estava acontecendo naquele momento. O, o rapaz me oportunando, acabei jogando ele dentro da cisterna. Entendi. O senhor já conhecia a vítima antes? Eu conheci ele de serviço dele, de como atendente de ir lá comprar um cigarro, que seja uma bebida, e ele atender. Não tinha relacionamento com ele, não sabia onde é que ele morava, em canto nenhum. Nunca tinha conversado com Não, ele. de conversa não. Vai ficar em silêncio, Excelência, em relação às perguntas do promotor. Quero uma manifestação da autodefesa nesse sentido, se ele realmente quer ficar em silêncio. A orientação da defesa é que vai ficar em silêncio. Pode falar, senhor. Seu João, o senhor quer responder as perguntas do Ministério Público? Aqui do promotor de justiça? Não. Não? Então vou passar, obrigada. Obrigada, seu João, vou passar a palavra à defesa. Só se os jurados tiverem perguntas. Só um minutinho, doutor. Então tá encerrado seu interrogatório. Obrigada, seu João. Obrigado, senhora. E a senhora Vanilde, tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Senhora, pode me confirmar seu nome completo, por favor? Avanide de Jesus de Souza do Nascimento. Profissão? Eu sou autônoma. 6. Senhora Vanilde, a senhora é mãe da vítima, mãe do Júnior, certo? A senhora é mãe da vítima, mãe do Júnior, certo? Certo. Uhum. Primeiro, queria prestar minha solidariedade aqui, a senhora por ter, e agradecer por ter comparecido aqui hoje para prestar seu depoimento. Não vou compromissar a senhora como testemunha, tá bom? Pela relação da senhora com a vítima, mas vou lembrar do dever moral de contribuir aqui hoje, responder as perguntas, tá bom? Uhum. Vou passar a palavra para o doutor de justiça. Excelência, bom dia. Assim como Bom dia. a doutora Luísa, eu também queria expressar aqui os meus sentimentos à senhora em relação ao assassinato do seu filho. É uma situação absolutamente horrorosa. Eu não imagino, não posso imaginar o que a senhora está sentindo, mas é relevante que a gente conte para os jurados, né, o que aconteceu, que a senhora sabe quem era o jurado, né, e para que eles possam prestar os melhores as conclusões, ter os melhores votos aqui na data de hoje e ao final também para que haja justiça em relação ao assassinato do seu filho. Tá? É para isso que a gente está aqui hoje. Uhum. Primeiro, eu vou começar pelo dia do fato. Como é que a senhora ficou sabendo a respeito da morte do Júnior? No dia do acontecimento, eu não estava aqui. Eu estava na Bahia. Eu tinha ido para o enterro da minha mãe. E aí, no 7º dia, que foi a visita do enterro da minha mãe, né? Aí eu recebi a notícia. Meu filho tinha sido morto. Sabe essa tragédia? Meu filho. Certo. A senhora, então, quando recebeu a notícia, estava lá na Bahia. Isso. Uhum. A senhora não chegou, então, a ter nenhum contato com o local do crime? Não. Né? Não. Tá? Não foi responsável por fazer reconhecimento do corpo, nada do tipo? Não. Quando lhe contaram a respeito do crime, contaram para a senhora o que aconteceu, o que tinha acontecido ali? Sim. Uhum. Um irmão meu, eu estava na casa da minha mãe. A gente estava arrumando para dormir. Aí o irmão meu chegou e mais um sobrinho e um cunhado e me deu a notícia. No dia, sabe assim? A senhora morava aqui, né? Eu moro aqui. Certo. Eu moro aqui. Uhum. Eu só tinha ido pro enterro da minha mãe. Uhum. Certo.
A senhora sabia quem era esse rapaz? O João que matou o Júnior? Conhecia de vista. Eu passava assim na frente de onde ele trabalhava, né, para ir para minha igreja, que eu sou evangélica. Eu passava, via ele no portão, conhecia assim, mas de fala, assim, não tinha assim conhecimento de conversar, nada disso. Eu passava às vezes para a igreja, ele estava no portão assim, sabe? Mas não, A senhora sabia se existia algum tipo de relação entre o Júnior e o João? não, não. Tá. O Júnior chegou a trabalhar numa distribuidora, não é? Uma distribuidora que havia ali perto. Isso, aham. Tá. Distribuidora do Tarcísio, não é isso? Isso, aham. Ele trabalhou muitos anos lá no Tarcísio. Uhum. A senhora sabe se o João era frequentador dessa distribuidora? Ele comprava lá, frequentava, diz que Certo. A senhora chegou a ter algum contato depois do fato? Chegou a ter algum contato com alguém da família do João? não, Do acusado, não, né? não, não. O, o Júnior havia trabalhado ali naquela distribuidora, né, do seu Tarcísio. Isso, uhum. Quais outros empregos, outras funções ele teve? Ele trabalhou também na Fujioka. Qual que era a função dele lá, a senhora sabe? Qual? Acho que era atendente, assim. Entendeu? Ele trabalhou um tempo também na Fujioka também. Certo. Se recorda de mais algum outro lugar? Agora, por último, nesse acontecimento mesmo, ele estava na Real Acessório. Uhum. Como é que era a personalidade do Júnior? Como é que ele era com as pessoas ao seu redor, com a família, com os amigos? Muito amoroso com todo mundo. Muito amoroso com todo mundo. Ele não tinha. Meu filho, com 24 anos, ele nunca, assim, de gente chegar assim e dizer assim: Júnior brigou com fulano ali. Meu filho era muito bom para todo mundo era amigo. Ele gostava de todo mundo gostava dele. Meu filho. Um filho, era um excelente filho também que Ele morava com a senhora? morava. Uhum. Morava a senhora, ele, Eu, ele e minhas duas filhas. suas duas filhas. É, que eu tenho uma já casada e tem duas que moram comigo. E ele ajudava em casa, nas Ajudava. despesas. Meu filho era ajudava. E quando meu filho passou assim a trabalhar, meu filho sempre. Eu sou viúva, né? Assim. Aí ele sempre me ajudou. Sempre meu filho. Certo. Aqui as perguntas não são por acaso, né? Aqui eu tô tratando das consequências do crime, por exemplo. Uhum. Quando essa virtude do assassinato dele, evidentemente, ele parou de ajudar. O fato de ele ter parado de ajudar, a senhora sentiu, isso teve repercussão negativa para a senhora? O fato de ele ter parado de ajudar, Teve, né? né? Que, né? Fez diferença essa ausência da ajuda dele? Fez diferença na casa Fez, da senhora? fez em tudo, em tudo. Minha vida, meu filho. Eu não vou esmiuçar aqui com a senhora detalhes da morte dele. Eu não quero, até porque a senhora, isso aí, primeiro que a senhora não estava lá, não presenciou essa coisa toda, a gente já sabe e eu não quero que a Uhum. senhora passe por isso também. Isso aí a gente vai mostrar em laudos, esse tipo de coisa, tá? Uhum. Eu só eu fiquei sabendo, né, que depois do fato, algumas faixas foram estendidas ali próximo da marmoraria, em pedidos de justiça, esse tipo de coisa, né, existiu ali. É, a senhora fez
essas faixas ou alguém que a senhora conhecesse? Não, Não, foram outras pessoas mesmo. Entendi. outras Foram pessoas pessoas. da igreja da senhora? Não. Não, não. A senhora teve alguma notícia em algum momento de o Júnior ter tido algum problema de violência com alguém, alguma uma coisa nesse sentido, dele ser violento com alguém? Não, Nunca teve nenhum relato? não, Algum não. problema com a justiça, alguma coisa assim? não. Nunca. Era o Júnior e mais duas meninas, né, que moravam ali com a senhora. É, E duas filhas. o Júnior tinha mais irmãos, não? Na verdade, são 4. São 3 meninas e ele. 3 O meninas Júnior, e é. ele. Tá certo. Vou lhe perguntar alguma coisa, mas a senhora se sinta à vontade para não responder caso a senhora não queira, tá? Tá bom. A senhora tinha conhecimento do Júnior ser homossexual? Tinha, Tinha, né? tinha. Uhum. Ele havia lhe contado a respeito disso? Vocês tinham tido alguma conversa? Ele teve, sim, a conversa comigo, sim. Meu filho era muito assim, nós, sabe, a gente. Pode falar, pode, ou pode também não falar. Deixar a senhora bem à vontade, tá? O máximo possível. Se a senhora precisar dar qualquer pausa, tomar uma água, a senhora fica à vontade, tá bom? Meu filho era muito. Assim, meu filho. Ele conversou, assim, esse assunto comigo. E meu filho era, assim, muito aberto. Ele conversava comigo, sabe assim? Ele. Minhas filhas também, ele também, meu. Sempre. Sabe? A senhora sabia desde quando? Quando que ele veio e foi aberto com a senhora a respeito disso? Deixa eu ver, acho que tinha. Nem lembro assim, mais o tempo, assim, mas tinha um tempinho já que ele já tinha conversado comigo, sabe? Aí ele chegou um dia e se abriu comigo e falou comigo. Tá certo. A senhora sabe se isso era uma circunstância tranquila para ele, se isso era algum motivo de algum tipo de aflição para ele? Quando ele contou para a senhora, ele se mostrava tranquilo com aquela orientação sexual dele? Ele tinha algum tipo de aflição com isso? Não, não, assim, não. Tranquilo. Uhum. Ela falou que só conhecia o acusado de vista, né? Só, Um de vista. só. Uhum. A gente tem um relato que, inclusive, foi dado aqui, né?
agora, antes da senhora, Uhum. de alguém próximo a ele que disse... O João chegou a fazer comentários, ter falas, enfim, de desprezo em relação a homossexuais, né? A senhora tinha Uhum. conhecimento disso? Não. Não. Dona Vanildes, eu que nunca tinha repercussão aqui para o cálculo da pena, esse tipo de coisa e tudo mais, minha parte está suficiente, tá? Só Uhum. assegurar a senhora que o que cabe ao Ministério Público, ao promotor de justiça, tá? Uhum. Claro que não sou eu que julgo, tá? Mas a gente traz o processo a julgamento para os jurados, né? Eles, os 7 que estão ali, vão julgar a respeito do assassinato do seu filho. A senhora pode ter certeza de que, se tiver ao meu alcance, dentro da lei, evidentemente, tudo será feito para que haja justiça aqui nesse caso, tá bem? Agradeço bastante a senhora ter vindo, agradeço bastante o depoimento da senhora. Tem mais alguma coisa que a senhora queira falar? Tinha sido perguntado. Não, só quero justiça. Só o que eu quero é justiça. Agradeço, obrigado. Obrigada, doutor. Passo a palavra à defesa. Que pergunta, excelência? A Vanilla está encerrado, então, seu depoimento. Eu agradeço mais uma vez a presença da Obrigada. Uhum. Bom dia, senhora Adriana, tudo bem? Bom dia, tudo. A senhora pode confirmar seu nome completo? Junto à Casa 16. São? Trabalho de secretária. Senhora Adriana, a senhora é irmã da vítima, do seu Júnior, certo? Oi. Nesse caso, primeiro gostaria de expressar meus sentimentos para a senhora. Eu sei que é difícil a senhora estar aqui hoje para falar, mas a gente agradece desde já a senhora ter comparecido para prestar seu depoimento. A senhora não vai ser compromissada como testemunha, tá bom? Tendo visto sua relação com a vítima, perdão. Mas lembrando do dever moral de contribuir aqui com a gente hoje, responder as perguntas que vão ser feitas, tá bom? Se a senhora precisar parar em algum momento para dar uma respirada, para tomar uma água, a senhora fique à vontade. Promotor de justiça. Excelência, bom dia, Bom dia. Adriana. Assim como a doutora, também expressar os meus sentimentos, tá, em relação à morte de seu irmão. Tenho certeza de que não é nada fácil relembrar dos fatos, relembrar de tudo, todas as histórias, principalmente pela forma como tudo aconteceu, né? Mas é importante que os jurados, as 7 pessoas que se sentam à sua direita, tenham acesso a essas informações que a senhora tem para passar, para que eles possam dar o melhor julgamento e para que haja efetivamente justiça nesse caso, tá bem? É isso que a gente está aqui hoje. Começar questionando a senhora, assim como fiz com a dona Vanildes, eu vou começar pelo dia do fato, tá? E depois eu quero que a gente fale um pouquinho mais a respeito do Júnior, tá? Primeiro, a senhora conhecia o João, o réu? Não, Nunca nem tinha ouvido falar desse rapaz? Não. Soube se João e Júnior tinham alguma relação também não. entre eles? Não soube. No dia do fato, no dia em que seu irmão foi assassinado, como é que aconteceu? Como é que a senhora ficou sabendo? O Júnior, ele morava comigo e com a minha mãe e o meu filho. Aí todo dia de manhã eu que via ele, né? Porque a gente acordava praticamente junto para se arrumar para ir trabalhar. Aí quando eu acordei, eu senti falta dele. Aí fui no quarto dele e vi que ele não estava. Aí liguei no celular dele, já não tinha, não chamou. Mandei mensagem no WhatsApp também, não chegou mensagem. Aí eu
falei, tem alguma coisa errada, porque ele nunca fez isso, ele não é de sair sem dar satisfação, muito menos pra gente que é da família. Aí eu esperei dar 8 horas, que era o horário que ele chegava no serviço. Aí eu liguei lá no serviço dele, perguntei, o Júnior se encontra, tá? Foi trabalhar? Aí o encarregado dele falou, Adriana, ele não veio trabalhar, inclusive a gente tá aguardando ele. Eu falei, não, tá bom. Aí quando eles falaram que ele não foi trabalhar, eu falei, né, alguma coisa aconteceu, porque ele nunca fez isso, não era coisa dele fazer. Faltava ao trabalho. Não, não. Aí eu peguei e fui na 19ª para poder registrar o boletim de ocorrência. Aí registrei o boletim de ocorrência, eu fiquei sabendo que ele pegou um Uber. Aí depois que eu saí da 19ª, eu fui até a central da Uber para poder, porque eu imaginava que o motorista do Uber tivesse feito algo com ele, alguma coisa do tipo. Aí eu fui na central do Uber e eles não deixaram eu entrar, que disse que tinha que ter autorização, várias coisas lá. Aí voltei para casa, retornei para casa e quando fui saber mesmo do ocorrido, só à noite mesmo, que chegaram avisando lá na minha casa. Aí falaram que tinha encontrado um corpo na marmoraria do lado da esquina de casa e era do meu irmão. A senhora fez o registro do desaparecimento, foi no dia anterior à morte dele? No mesmo dia, No de mesmo manhã, dia. quando eu No mesmo acordei dia de manhã, que de ele. manhã. Porque eu via ele todos os dias antes da gente sair para trabalhar. Aí ele não estava no quarto dele, eu achei estranho. Entendi. Ele não era de dormir fora de casa? esse Não, tipo de não. coisa? Ele sempre muito responsável. Todas as vezes que ele saía, principalmente minha mãe, ele sempre avisava, deixava avisado. E nesse dia do ocorrido, minha mãe nem em casa estava. Ela estava viajando, estava na Bahia, só estava eu e meu filho. Então, mais provável dele não fazer isso, deixar eu preocupada, entendeu? Então, eu vi que tinha alguma coisa errada, por isso que eu fui na 19ª. Entendi. Isso foi pela manhã. Quando que a senhora teve notícia a respeito de um corpo ter sido Já à encontrado? noite, umas 6h40 para 7 horas da noite. Certo. E quem lhe deu essa notícia? Vizinhos. Vizinhos. A senhora foi até o local em que o fato aconteceu? Fui. A senhora chegou a ter contato com o corpo do Júnior? Não deixaram eu queria reconhecer, mas que eles pediram para alguém entrar para reconhecer. E não deixaram eu, estava muito nervosa, não deixaram eu entrar para reconhecer. Mas eu que resolvi tudo, o meu irmão, aí eu cheguei a ver na delegacia. A senhora chegou a ver na delegacia o quê? Fotos dele. Fotos, né? Tá. Entendi. O Tarcísio foi uma das pessoas que fez o reconhecimento, né? A senhora conhecia o Tarcísio, né? Meu irmão trabalhou com ele muitos anos na distribuidora dele. Certo. E a senhora soube o que aconteceu ali, naquele dia? Até então, só pelo que a gente viu mesmo nas redes sociais, né? Que foi tudo divulgado na TV, em tudo. Que infelizmente, é o que o réu fala, né? Infelizmente, meu irmão não está aqui para falar a parte dele, a gente não sabe o que realmente aconteceu. Uhum. Sim. A senhora falou que teve a repercussão ali nas redes sociais, mídia e tudo mais, Sim. né? A gente ouviu um relato também aqui, no sentido de ter havido faixas ali na frente do local do crime, né, da E a gente marmoraria. chegou a ver que no outro dia eu tive que ir no IML, essas coisas, quando a gente voltou já tinha, assim, tinha colocado faixas lá na frente do local que achou o corpo. Entendi. Foi a senhora? Não. Foi a comunidade mesmo que Eu não sei quem a senhora nem colocou, sabe gente. quem... Não. Entendi. Quando eu passei, realmente tinha, pedindo justiça. Pedindo justiça, né? Certo. O Júnior, como a senhora disse, morava com a senhora, morava com a mãe de vocês, né, a dona Vanildes, o seu filho e uma outra irmã da senhora, né? Qual era a idade desse filho da senhora? Meu filho tem 9 anos. 9 anos. O Júnior, a senhora já disse que ele era pessoa trabalhadora, né? Na época ele estava trabalhando? Sim, ele tinha entrado. Tinha 10 dias que ele estava na Real Acessórios. Que ele anuncia que ele tinha muita vontade de entrar lá e ele conseguiu, ficou lá 10 dias. Entendi. Estava no emprego novo, então. Estava feliz? Muito. Tá certo. Ele ajudava em casa? Sim.
pergunta que eu fiz para sua mãe também e repito para a senhora, né? Evidentemente, depois do assassinato dele, essa contribuição que ele fazia em casa, essa ajuda que ele dava em casa, deixou de existir. Isso fez diferença? Fez diferença ali na economia do lar, eu quero dizer? Não, na verdade, é a falta dele mesmo. Isso aí Eu é de sei, menos. eu sei que isso é o mais relevante. Eu lhe pergunto isso, veja bem. Pode demonstrar até uma certa insensibilidade da minha parte perguntar isso. Eu sei disso. É que eu vou lhe explicar, tá, brevemente aqui. Isso pode ter consequências em relação à pena. Tá? É por Uhum. isso que eu pergunto. Tá? Eu sei que muito mais relevante que isso, muito mais importante que isso, é a falta que ele faz. Eu sei disso, dá para ver quando a gente conversa com o senhor. Mas só para, então, feita essa explicação, senhora, né, tanto que não pareça também sensível em perguntar isso, essa ajuda financeira que ele dava em casa fez diferença na economia do Não, lar? não faz porque minha mãe ela não trabalha fora, né? Minha mãe ela é viúva, então querendo ou não faz uma certa falta, né? Mas graças a Deus não Deus está suprindo todas as necessidades. Tá certo. Tá certo. A relação sua com o Júnior era próxima? É claro, eu sei que vocês eram irmãos, mas vocês eram próximos como irmãos? Sim, demais. Graças a Deus, eu, minha mãe, minhas irmãs, meu irmão, tenho mais duas irmãs e a gente sempre teve uma união muito boa, muito sem nem falar direito. Certo. Como é que era o Júnior na... Vocês chamavam de Juninho, né? Pelo que eu vi no primeiro depoimento da senhora lá, logo no primeiro dá pra... Como é que era o Juninho com a família, com os amigos, com a comunidade? Ah, o Júnior, onde a gente mora mesmo, ele é muito querido lá. Pessoas, até hoje, graças a Deus, não tem ninguém assim para falar mal do meu irmão. Meu irmão é aquela pessoa que responsável, trabalhador, aquela pessoa que a hora que você precisasse estava ali para toda hora para te ajudar. Eu mesmo falo por mim dentro de casa mesmo, porque quando eu me separei e fui morar com a minha mãe, eu não estava trabalhando e ele sempre me ajudou muito, sabe? Então ele era aquele irmão assim que você contar para todas as horas que você precisasse, ele estava ali disposto para te ajudar. Era um bom filho. Dada a proximidade que vocês tinham, né? É, o, o Júnior chegou a contar para a senhora da orientação sexual dele? Sim, demorou para contar, né? Na verdade, quando ele foi contar isso, ele meio que fez uma reunião entre a gente, entre as irmãs e minha mãe. Mas ele chegou a contar, mas ele demorou. Na verdade, ele demorou assim, para contar pra gente porque ele tinha vergonha também, e eu acho que com medo da gente não aceitar. Mas no começo, assim, quando ele contou, principalmente para minha mãe, né, que ainda mais que a pessoa do interior sempre tem aquele preconceito maior, tal, foi mais difícil, mas a gente tinha um convívio muito bom, não tinha ficamos com raiva dele ou coisa parecida, minha mãe expulsou ele de casa, essas coisas não. Apesar da dificuldade de falar a respeito disso e tudo mais, ele teve essa coragem Sim, de se abrir com você. sim. Tá certo, E a gente apoiou ele. tá certo. A senhora chegou a ver o local em que estava o Júnior? A gente foi achado o corpo É. dele. Não cheguei a ver no dia lá. Não deixaram eu entrar, né? Eu queria reconhecer, mas Nem o corpo, nem o local. o policial não deixou eu entrar. Como eu falei, é na esquina próxima de casa. Aí eu tive acesso ao local no dia que eu fui, que eu que resolvi tudo, meu irmão. Aí eu fui depois do enterro dele, eu fui lá para poder buscar as coisas dele. Mochila, os policiais foram lá para poder pegar o celular dele também, essas coisas. Eu tive acesso, mas não com o corpo lá. Certo. Adriana, eu não vou insistir demais, não vou perguntar de detalhes a respeito
do corpo do Júnior e tudo mais, não vou entrar nisso com a senhora, seria até uma tortura. Mas existe algo que eu não tenha perguntado, que a senhora queira falar, queira relatar? Os jurados que estão ali, que vão julgar a causa. Eu queria só falar uma coisa, porque eu já participei por uma videoconferência, né? Sim. E quando eu fui participar, eu perguntei se eu poderia ver o réu, se ele poderia me ver, eu ouvir ele me ouvia. Eles falaram que sim. Eu ouvi o depoimento dele, ele ouviu o meu. Só que ele falou, você não pode falar nada. E assim eu fiz, não falei nada. Porque no dia que a gente participou por videoconferência, ele fala que o golpe que meu irmão levou na cabeça foi acidentalmente. Não foi ele que ocasionou, né? E eu tive acesso a tudo do meu irmão. E no dia que eu fui no ML para poder reconhecer o corpo, essas coisas, quando eu fui pegar o laudo, eu não sei se vocês têm acesso a essas fotos, vocês podem até, se vocês tiverem, para confirmar o que eu estou falando. Na cabeça do meu irmão tinha muito corte. E ele fala que foi acidentalmente. Entendeu? Não foi acidentalmente. Porque ele falou que só tinha sido 2, que é um que ele tem muito grande, que é o maior, que tem aqui assim na lateral, que eu acho que foi realmente o fatal. E tem um menor aqui na frente, mas o meu irmão tinha corte na nuca, ele tinha vários cortes pela cabeça. Então ele fala que foi acidentalmente. Eu, ao meu ponto de vista, ao ver aquelas fotos, aquilo não foi acidentalmente. Meu irmão jamais faria aquilo ali que estava naquelas fotos, entendeu? Eu não sei se vocês têm acesso, se vocês conseguem Sim. ter, mas é uma coisa que eu queria falar, porque ele falou que não foi ele que deu os golpes no meu irmão. Ele disse que deu um, que foi o menor, meu irmão caiu e ele que se cortou, no dizer dele. Só que não foi. Tenho certeza que não foi assim. Certo. Mais alguma coisa? Concordo com a senhora. Obrigado. Obrigada. Só um instante, por favor. Nada, não tem problema não. Vossa Excelência, já boa tarde, né? Mas bom dia, boa tarde, senhora Drica. Eu sou o defensor público, tá? E faço a defesa do João aqui no dia de hoje. Lamento pela perda da senhora, né? Não é porque eu sou defesa que sou insensível a nada, mas esse é meu trabalho e a gente tem que fazer ele da melhor forma possível dentro daquilo que o processo permite, tá? São poucas as perguntas, mas só para esclarecer já a senhora, ele disse que deu realmente um golpe, que não foi acidental, não, deu um golpe, aí ele tenta dizer que a picareta teria enganchado e por isso tinha cortado em outro aspecto, ou em outro local da cabeça, mas que ele realmente deu o golpe, né? Isso aí não vai ser nem discussão da minha Não tem parte. nem como ser, quando olhar as fotos, não tem nem como Não, argumentar. não vai ser nem motivo de discussão, né? Porque eu procuro fazer meus argumentos com as minhas convicções diante do que eu vejo, tá? Igualmente. O seu irmão bebia Socialmente. socialmente, mas ele chegava a se embriagar, Não. a ficar muito alterado. Ele se alterava quando bebia? Em relação a essa opção sexual, a mãe Ele da bebia senhora... socialmente igual eu, minhas irmãs bebem, nunca chegamos Sim, em eu casa para também poder também. fazer nem para chegar agredindo minha mãe ou fazer qualquer outra coisa do Não, tipo. sim, Como uma sim. pessoa normal, não era cachaceira, essas coisas assim, não. Tudo bem. Em relação à bebida, né? A senhora já informou aí que no início ele tinha vergonha da opção sexual. Quando ele bebia, ele ficava mais leve em relação a esse aspecto? Normal, Ou não mudava nada? normal. Dava nada. A senhora teve acesso ao celular dele? Conseguiram acessar os dados do celular? Inclusive, você tocou no tópico bom. Porque ele teve a coragem de falar, né, que o meu irmão, naquele dia do ocorrido, tirou várias fotos dele no celular dele. E quando eu fui buscar, ele falou, Adriana, você não vai poder levar o celular porque a gente vai ter que averiguar. Eu falei, tudo bem. Depois marcaram, eu fui buscar. Aí o policial virou para mim e falou, Adriana, realmente tudo que você falou aqui, que seu irmão era de família, que seu irmão não mexia com coisa errada, que seu irmão não era nem um vagabundo, tudo a gente se concretizou no celular, porque não tinha uma foto com um homem, e tudo que foto que tinha lá era foto entre a gente, com as irmãs, com a família. Ele chegou a falar isso, que meu irmão tinha tirado bastante foto dele, não tinha nada. Certo. A pergunta foi: vocês tiveram acesso ao celular? Sim, tivemos acesso. Teve Eu fui na acesso aos dados delegacia, no celular? fui buscar o celular. Teve acesso aos dados do celular? Você fala o quê? Entrar no celular, ver Sim, foto, entramos, ver vi aplicativo. Não chegamos a entrar em aplicativo dele não, porque tinha 100, então não conseguimos. Certo. Só vimos as fotos mesmo, apagamos tudo e... Em relação ao Uber, a senhora falou que chegou aí na central. Ele teria pego o Uber nesse dia, então? Sim, para ir embora para casa. Pronto. A senhora chegou a saber na Uber qual foi o destino que ele colocou?
Não consegui ter acesso, eles não deixaram eu entrar. Tinha que ter autorização de um monte de coisa, eu não consegui. Certo. No celular dele, o aplicativo da Uber, a senhora chegou a acessar para ver o destino que Não ele consegui colocou também. nessa corrida? Não consegui entrar. Não conseguiu entrar no aplicativo da Uber? Não consegui entrar. Entendi. A senhora sabe dizer ou suspeita por que seu irmão teria descido do Uber antes de chegar em casa? É uma pergunta também que eu queria saber. Não sei. Felizmente, coisa do destino. Péssimo destino, na verdade. Tá, ok. Muito obrigado, viu, Adri? Nada. É, Triana, não é isso? Muito obrigado. Só isso? Jurado, tem mais alguma pergunta? Adriano, também não tenho mais esclarecimento. Seu depoimento está encerrado. Obrigada. Eu não presenciei. O que eu sei foi o que ele me contou. Na época eu ainda trabalhava, aí eu cheguei em casa. Eu não sei porque eu cheguei mais cedo nesse dia. É só um minutinho. Ele seria o João? Isso. Ele e meu marido também, né? O que eu fiquei sabendo foi pelos dois. Eu lembro que cheguei em casa mais cedo. Aí meu marido chegou, aliás, ele me ligou e falou que precisava me contar uma coisa que era urgente. Aí eu falei, ó, eu tô em casa cedo, se você quiser vir pra cá. Não lembro o horário. Enfim, os detalhes eu não vou lembrar, mas aí ele chegou em casa muito pálido e ele não falava o que tinha acontecido. Aí foi tomar banho, depois eu fui atrás dele, o que aconteceu? Ele falou, o João disse que matou um cara e jogou na cisterna. Aí eu falei, será que não é mais uma história dele? Aí ele falou, não, porque eu vi. Aí eu acreditei. E a gente mora, na verdade, pertinho de onde ficava a empresa, né, a marmoraria. Aí eu fui lá, me arrumei, fui lá com ele. E eu perguntei pro João, o que você fez? Aí ele falou, o cara passou aqui, ficou esfregando o pênis no portão, insistindo para entrar. Assim, na hora eu não acreditei, porque é uma história totalmente sem pé nem cabeça. Mas ele falou isso, que o cara tava dando em cima, viu um cara na rua que estava dando em cima dele, que seguiu ele até a marmoraria e estava esfregando o pênis no portão. Que aí ele ficou com raiva, e quando o cara entrou, aliás, pediu para usar o banheiro, fazer xixi, alguma coisa assim, e depois que o cara entrou, ele deu uma picaretada na cabeça dele e jogou o corpo na cisterna. Eu não quis ver, meu marido falou que viu o tênis, né, a perna para cima, e só que ele olhou por cima, a gente não tinha certeza se de fato era, mas segundo meu marido parecia. Eu falei, aí eu expliquei pro João, falei, João, se você for com a gente na delegacia, você não vai ser preso, porque você sai de flagrante, tal, tal. Eu expliquei a parte processual para ele. Ele falou, não, eu não vou. Eu falei, pois então a gente vai ter que ir, porque tem câmeras de frente, todo lugar tinha câmera lá, provavelmente a família desse cara vai procurar ele, e aqui é a nossa empresa, não tem como esconder isso. Ele falou, tá, eu não vou. Aí eu deixei minha filha, que na época era bebê, com a minha mãe e fui pra delegacia. E foi isso. A palavra da Justiça. Obrigado, Excelência. Muito bom dia. Bom dia, senhora Juliana. Bom dia a todos. A senhora fez já pelo menos 2 relatos a respeito desse caso, né? Um em polícia, uma delegacia de polícia, outro na fase judicial, aquele que foi feito por vídeo, né? Uhum. E agora o terceiro presencialmente. Primeiro, saber da senhora, a senhora é casada com o Hermínio, não é isso? Isso. Tá. O Hermínio que é irmão do acusado. Isso. Perfeito. O Hermínio não pôde estar aqui hoje, por quê? Ele foi buscar o pai deles em Minas, mas teve um problema com o carro. Tá, tudo bem. Pra gente ter esse conhecimento. Tá bom. O João, ele sempre foi... A gente tem uma noção de como é que foi o conhecimento que a senhora teve do João, como é que começou, né? O João sempre esteve presente na vida da senhora, na vida Não. do Hermínio. Na- Quando vocês passaram a ser casal, eu digo. a gente já tem 11 anos juntos. E o João sempre foi tido como o doido da família, porque, na verdade, quando eu conheci meu marido, o João estava desaparecido já há alguns anos. Ele tem disso, assim, ele some, aí trabalha um tempo em roça, sei lá o que ele faz, ele some. Tanto é que tem boletim de desaparecido aqui, tem no Goiás, tem em Minas. Dessa última vez que a gente achou, foi assim que a gente abriu a empresa. Foi por conta do boletim de desaparecido em Minas. Ele se vacinou contra a Covid, aí alguém lá da delegacia me ligou, ó, ele vacinou, consta como desaparecido, mas ele está aqui. Então a gente foi aleatório, lá em Morrinhos, achou ele lá, aleatório, andando em hotéis na cidade. Então ele sempre foi, assim, esquisito, o estranho da família. Só que
Eles tiveram uma infância muito ruim. Então, assim, todos eles têm um tipo não desvio, mas tem uma que é chorosa demais, outra é depressiva. E o João era assim, então ninguém nunca ligou. Ele só era estranho. Ele sumia, ele aparecia. Tá, Não é de conversar, não tem amigo, não tem família, não tem ninguém. entendi. Tá. A senhora chegou a falar desaparecimento, chegou a ver boletim de ocorrência, registro, Isso, portanto, porque teve um tempo que ele morou aqui em Brasília. Meu outro cunhado buscou ele para trabalhar aqui em Brasília e do nada ele sumiu. Um dia simplesmente ele sumiu. Aí a gente fez boletim aqui, aí achou ele em Formosa. Depois ele sumiu de novo, aí ficou sumido assim uns 4 anos. Aí eu achei ele em Morrinhos. Aí, como a gente tinha empresa e na época o espaço lá tinha uma kitnet, meu marido trouxe ele para ficar lá, para ajudar mesmo, para ele não ficar solto no mundo. entendi. Tá. E quando ele sumia, ele ia para algum lugar específico ou era aleatório? Aleatório, assim, pelo que ele conta, as cidades era totalmente aleatório. Ele só tem família em Minas, São Francisco, mas ele ia para qualquer lugar. Só que como ele foi uma pessoa que sempre inventou muita história, a gente não acreditava. Mas na boca dele ele fala que já andou no Acre, no Pará, enfim, eu Só para a gente ter uma noção, vou entrar demais nisso, mas que tipo de história que ele inventava? coisa assim, mirabolante. Dessa última vez que eu achei ele falou que foi de um estrado para outro andando, que no meio do caminho lutou com um leão, umas coisas assim, que fica falando que conversa com gente que a gente sabe que já morreu. Então, ele sempre foi bem estranho. Para mim, ele sempre foi estranho. E aí, então, o Hermínio e a senhora tinham uma marmoraria ali no Sol Nascente. Isso, Perfeito. E aí, quando encontraram ele lá em Morrinhos, ofereceram a ele um emprego nessa marmoraria. isso, Entendi. E ele foi trabalhar lá com vocês? foi. Tá. E ele passou a morar também ali naquele É, local? no mesmo lugar. Tá. Que é exatamente o local em que aconteceram os fatos. Isso. Perfeito. É, como é que ele era como funcionário? Era bom funcionário? Trabalhava Não, bem? Como é que era? ele bebia muito, 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 assim, ele bebia todo dia, o dinheiro dele era só para bebida. Como ele não pagava aluguel e nem comida, porque meu marido pagava o restaurante vizinho para entregar lá. Então o dinheiro dele era só para bebida, ele bebia demais. Aí no dia seguinte ia trabalhar, tava com ressaca, não aguentava. Então era mais uma ajuda, não era um funcionário porque, enfim, né, limpava o lugar, cuidava dos cachorros. Entendi. Só mantinha ali porque era parente, que era irmão É, do Hermínio, né? Entendi. É, a senhora teve alguma notícia de algum comportamento? A senhora já relatou alguns comportamentos estranhos, né? Inusuais aí por parte dele. Algum comportamento violento? não, Recorda de algum episódio? eu até falei isso na outra audiência. Teve uma vez que ele estava muito bêbado na casa de uma cunhada e ele pegou um facão por conta de uma briga de dominó. Eu não sei se foi brincadeira, mas, enfim, para mim aqui era um comportamento violento. Mas para quem estava lá parece que isso era normal, então, Tá. a não ser esse episódio, ele não se envolvia com a família. Churrasco de família ele nunca estava. Ele só participava quando era coisas, ou na marmoraria, porque não teria para onde ele ir, ou se meu marido fosse lá e pegasse ele para levar, mas ele não participava de nada. Tá. Esse episódio aí do facão, o que que aconteceu? Um jogo de dominó? Era um jogo de dominó, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que ele não estava jogando, ele sempre ficava afastado de todo mundo, fumando, porque ele também fumava demais, ou fumo, sei lá. E aí começou uma briga na mesa, não foi nem ele que estava brigando, aí ele pegou um facão e bateu e mandou todo mundo parar. O pessoal que estava brigando, né? Foi isso. Tá certo. A senhora até relatou na outra audiência que a festa acabou por ali, foi isso? Foi. Entendi. É, comportamento mais agressivo, mais violento, era mais agravado quando ele bebia? Era sempre como é que era essa situação? Como foi? Esse episódio específico só foi essa vez, então eu não sei te responder. Em relação a relacionamentos, a senhora chegou a ter conhecimento se ele já tinha Não.
namorado na vida, seja com homem, com mulher, Não. tido alguma Isso eu sempre relação? falei que era muito estranho, porque ele nunca teve relacionamento com ninguém. Eu até falava pro meu marido, será que ele não é gay, não quer se assumir? Porque ele nunca, assim, nunca teve namorado, nunca teve ninguém. Ele é literalmente sozinho. Essa é uma suspeita que o seu irmão também levantou no depoimento lá em delegacia de polícia, né? A respeito da possibilidade de ele. É, porque quando de ser aconteceu o homossexual. crime, na hora que ele falou que não conhecia o rapaz, eu falei, ué, João, mas ninguém mata outra pessoa assim, ao Léo. E ele continuou falando que não conhecia. E eu achei estranho. Por isso que eu falei na delegacia, será que ele não estava tendo algum caso, alguma coisa assim? A gente não sabia. Mas até o que eu conversei depois, assim, na região, realmente eles não se conheciam. Foi Sim. estranho. Tá. A senhora, no depoimento anterior que a senhora prestou, a senhora ia começando a relatar alguma situação, mas não aprofundou. Como tem relevância para o nosso julgamento, eu vou questionar aqui. E tem a ver com essa suspeita que a senhora falou de ó, talvez ele ser homossexual, né? Ele já expressou em algum momento, em alguma ocasião, uma espécie de desprezo, preconceito, alguma coisa nesse sentido em relação. Já falou, mas ele fala o que todo machista sempre fala, né? Não devia existir essa raça, essas coisas. Assim, como eu sou muito, eu levanto muito essa bandeira, então para mim é ofensivo, né? Mas é o que todo machista fala, ele falava também. Não devia existir essa raça. Mais alguma fala que a senhora se recorde? Não. Pergunto também, houve essa. A senhora começou a falar desse assunto no outro depoimento, que não foi questionado depois, mas realmente a senhora já havia trazido isso, e o seu marido também, no depoimento da delegacia de polícia, tinha dito assim, olha, vou ler para a senhora. O declarante afirmou que talvez João fosse homossexual e não se aceitava, pois toda vez que alguém falava de alguém homossexual, João ficava extremamente irritado e não gostava de conversar sobre tal assunto. Uhum. A senhora já presenciou esse tipo de irritação dele? Meu marido acho que falou isso mais em relação à infância deles. E que era assim, como eles foram criados na roça, né? Então tem toda aquela carga bem machista. A família dele é toda assim. Eu acho que meu marido falou, essa fala foi em relação a isso. Como eu não tinha muito contato com ele, né? Eu tinha contato com ele lá na marmoraria. Poucas vezes ele foi lá em casa, pra algum churrasco de família, alguma coisa assim. Mesmo não tendo muito contato, essa fala que a senhora me relatou, a senhora ouviu mesmo. Não, exatamente a palavra, eu não sei se foi isso que ele disse, mas é nesse termo, né? Nesse sentido. Entendi. A vítima, o Júnior, a senhora conhecia? Não, Não. Nunca tinha ouvido falar do rapaz. também não. Sabia se o Júnior trabalhava na tal da distribuidora? Eu descobri depois. Depois eu fiquei sabendo. Nem lembro. Meu marido conhece o Tarcísio, né? Que é o dono da distribuidora, onde ele trabalhava. Eles conversaram depois e a gente ficou sabendo que o Júnior trabalhava lá, já não trabalhava mais. Eu conhecia de vista, mas também isso depois que eu fiquei sabendo. A irmã dele, porque ela morava perto da minha casa. Adriana? Eu acho que ele tem duas irmãs, eu não sei qual. Por nome, eu sei de vista, eu não conheço o nome. Tudo bem. E a distribuidora, essa distribuidora, o João de vez em quando ia lá? Ou Eu acho que todos frequencia? os dias, que ele bebia todo dia. Tá. Tudo bem. Indo para o momento do dia do crime, mais precisamente agora. Como é que a senhora ficou sabendo? A senhora já disse, né, que foi o seu marido que lhe contou, Uhum. né? Quando o seu marido lhe contou, o que ele falou? Mais exatamente. Exatamente, eu não lembro. Eu sei que ele falou isso. O João matou um cara. E eu fiquei, foi rico, eu achei que era brincadeira. Eu falei, né? Como assim matou um cara? Ele falou, matou, eu vi. Aí eu falei, você viu matando? Ele, não, eu vi. Ele falou que matou um cara. Eu não lembro os detalhes. Eu sei disso, né? Que ele falou que matou um cara. Eu falei, ainda depois que ele me falou que viu, eu acreditei e a gente foi. Que é bem próximo da minha casa. Foi lá na marmoraria. Qual que é a distância ali da marmoraria até a casa de vocês? Ah,
É pertinho, é tipo daqui nas Americanas. Tá. É bem Bem pertinho. pertinho mesmo. Tá. Uma caminhada de menos de 5 minutos. Não, Daqui a- caminhando se dá for um daqui pouco até pra mais. Americana. Sei. Que, uns 2 minutos de carro? De pé eu nunca fui, não sei. Tá, tudo bem, sem problema. Tá bom. Aí seu marido havia lhe falado isso, e aí a senhora foi até a marmoraria Isso. com o Hermínio, né? E a senhora chegou também a ver o corpo? Não quis ver. Aí meu marido falou, vamos lá, eu te mostro. Eu falei, eu não quero ver, não. Vamos pra delegacia que vai vir o IML, eles que se virem com isso aí agora. Tá. E a senhora conversou com o João? Conversei. Porque depois que o próprio João me contou toda a história, eu falei, João, vamos para a delegacia para você sair do flagrante, provavelmente você responde em liberdade. E expliquei toda a parte processual. E ele falou que não iria. E aí nesse ponto aí, eu queria que a senhora, se possível, puxasse aí pela memória, qual foi a história que ele contou para a senhora? Tem que puxar pela memória. Ele falou que tinha ido comprar mais cerveja, tinha ido na distribuidora em algum lugar. E nesse meio do caminho tinha encontrado com um cara que começou a dar em cima dele. Aí ele falou que não, que falou não pro rapaz e voltou para a marmoraria. Só que o cara seguiu ele e lá o portão era vazado, então dava para ver. Ele falou que o cara ficava abaixando a calça e esfregando o pênis no portão. Aí ele falou que ele ficou. Ele me disse que ele ficou mais de 1 hora, mas depois na filmagem eu vi que foi só uns 30 minutos, não foi como ele falou. Mas ele me falou isso, que ficou lá quase 1 hora se esfregando no portão. Que aí depois o cara pediu para usar o banheiro. E ele disse que enquanto ia prender os cachorros pro cara entrar, ele. Não, aí já não lembro, mas. Enfim, alguma coisa assim. Que ele ia... A gente tinha lá 2 Rottweiler. Enquanto ele ia prender os cachorros, eu não sei se ele chamou o cara para entrar ou o cara entrou, não lembro, alguma coisa assim. E depois que o cara entrou, abaixou as calças. Aí ele falou que ficou com raiva, tinha uma picareta próxima na hora e ele bateu na cabeça do cara. Aí ele falou que depois jogou, abriu a cisterna, tinha uma cisterna vazia lá que ninguém usava, de um outro comércio, e jogou o cara lá dentro. Tá, então o rapaz ficou do lado de fora do portão e teria ali ainda esfregado o pênis no portão por um tempo. Enfim, ali querendo entrar, alguma coisa assim. E o João prendeu os cachorros. Tinha 2 Rottweiler da... Pois é, eu não lembro se ele falou que prendeu ou se ele ia prender e o cara entrou, não lembro, assim, detalhes, mas era em relação a isso. Tá. Nossa. E aí o rapaz então teria abaixado as calças dentro Dentro da da marmoraria. marmoraria. É. Tá. Ele falou que na hora ficou com raiva, pegou a picareta e usou. Ficou com raiva pela circunstância do rapaz ter baixado as calças. Isso. Tá. Pegou a picareta e usou. Ele em algum momento relatou algum tipo de emprego de violência por parte da vítima? Não pra mim. Eu já disse que ele havia dito que a vítima queria ficar com ele, né? Ele falou que quando encontrou com ele na rua, o cara começou a dar em cima dele. Deu em cima dele, queria ficar com ele. Mas relatou para a senhora algum tipo de ter sido forçado alguma coisa? Não, falou não. Quando ele presta o depoimento lá em delegacia de polícia, ele inclusive fala a ordem dos golpes, né, que ele dá. O primeiro golpe foi assim, o segundo foi assado. A senhora se lembra disso? Eu lembro que ele falou, mas assim, eu não lembro a ordem, não lembro exatamente disso. Ele foi falando, eu não estava acreditando, porque eu achava aquela história muito louca, sem sentido. Então eu fui deixando ele falando, mas eu já estava pensando em outras coisas. Apesar da história parecer muito louca, e existia de evidência material, acabava batendo com o que ele estava falando ali, né, ou não? Segundo meu marido, sim. Como eu não fui nem lá dentro, que é como se fosse um quartinho onde fica a cisterna. Eu não fui nem lá olhar se tinha alguma evidência, nem nada. Meu marido falou que tinha, então tem. E eu não Tá, tudo bem. estava acreditando Era um nele. quartinho, só pra gente entender, tem fotos ali, depois a gente mostra pro jurado, se o jurado quiser, mas
Era um quartinho e dentro desse quartinho tinha cisterna. A cisterna é um poço, né? Isso, é um poço. Tá. E o corpo, então, estaria ali dentro Isso. daquele poço. Como é que estava o estado de ânimo ali do João quando ele contou essa história? Ele estava feliz, ele estava triste, ele estava desesperado, ele estava emocionado, ele estava tranquilo? Ele nunca expressa emoção. Então, ele tava do jeito que ele sempre foi, sem emoção. Assim, como se estivesse falando uma receita. A senhora, então, convidou para ir até a delegacia de polícia para contar a delegacia o que tinha dito para a senhora, né? Uhum. Tá. E ele falou que não iria. Isso. E o que aconteceu em seguida? Eu sei que a senhora foi até a delegacia de polícia e, ao final, contou ali a história para o delegado. Mas o que ele fez em seguida? Antes de ir pra lá, eu passei na minha mãe pra deixar minha filha, que ela era bebê. Aí, mas é bem próximo da delegacia. Na sequência, a gente foi pra lá. A princípio, a gente que estava atendendo ele também não estava acreditando. Aí depois chamou um outro, aí demorou um pouco porque eles estavam atendendo uma outra coisa lá, nem sei o que era. Aí o agente que veio também não estava assim acreditando. Aí ele pegou meu marido e foi pra marmoraria pro agente ver. E eu fiquei na delegacia. Aí depois disso, depois que eles viram, aí eu não sei porque eu não voltei lá, mas eu fiquei na delegacia dando meu depoimento. Quando eles voltaram, o João já não estava lá. Era o que a gente imaginava, porque se ele não queria ir, provavelmente ele iria sair. Vocês chegaram a acertar algum pagamento com ele, alguma coisa assim? Do dia, eu não lembro quanto que tinha de dinheiro, mas o pagamento do dia meu marido deu para ele. A senhora se lembra o valor? Não? Não lembro, mas Tudo sei, bem. Só uns se você lembra. R$ 300, não sei. Era pouco. Tá certo. A senhora sabe para onde ele foi? Depois eu descobri que ele foi para Formosa, mas depois, na hora. Na hora o delegado até me perguntou isso. Eu falei, olha, tendo o histórico dele de desaparecer, ele vai para um lugar totalmente aleatório, que ele não tem família. Certo. Com relação à repercussão aí desse crime, né? Vocês tiveram de fechar a marmoraria? Teve repercussão bem negativa. E eles são muito parecidos. Aliás, eu não acho eles muito parecidos, né? Mas os clientes todos estavam achando que era o meu marido e não o João. Não estava associando que eram pessoas distintas. Então foi bem ruim depois. A gente preferiu vender o maquinário e fechar. Entendi. Tá. Chegou a ter protesto lá na frente? Teve faixas. Teve, eu não sei, imagino que tenha sido a família, ou parece que a família dele era bem religiosa. Não sei se foi o pessoal da igreja, então, mas eles botaram faixas. Eu lembro que foi até um cliente que mandou pra gente a foto da faixa. Você lembra o que diziam essas faixas? É clamando por justiça, nesse sentido. Sim. Certo, Ana Juliana. De minha parte está suficiente, tá? Agradeço bastante. A senhora está aqui hoje, a senhora mais uma vez prestou depoimento para a gente. É muito relevante, tá bom? Muito obrigado. Sim, Excelência, bom dia, Juliana. Sou dia. Tiago Almeida, sou defensor público e faço a defesa do João no dia de hoje. Tá? É dito no processo que você é advogada? Era. Era. Agora eu tô só estudando. Tá só estudando. Você comentou aí que o João teve uma infância muito complicada, né? E normalmente a gente faz julgamentos aqui de pessoas que a gente faz um recorte da vida dela num fato e dali se tenta demonizar e levar à condenação a todo custo, muitas das vezes. É importante esses relatos da senhora aqui no dia de hoje para a gente entender um pouco, se é que é possível, essa mentalidade, esse comportamento do João, tá? O marido da senhora já relatou
como é que ele se comportava, se teve algum fato na vida dele que o traumatizou de uma forma mais grave, se teve algo impactante. Teve. Como eu disse, assim, eles foram criados no interior de Minas. Na roça mesmo, Roça né? mesmo. Para você ter ideia, lá não tem nem sinal de celular até hoje. Foi ter energia uns 5 anos. Então, assim, é um lugar bem, bem precário. Além disso, são 13 filhos. Tá? 13. Família gigantesca. São quantos homens? Você recorda? São 6 homens. 6 homens. Sabe a ordem do João, se ele é o caçula, se ele Não, o João tá ali no meio. tá no meio? Ele não é nem o mais velho nem o mais novo. Acho que ele deve ter os. É o no meio. Tá. Ele é o intermediário. Tá. Mas, além dessa infância, assim, bem pobre, pobre mesmo, a gente até brinca que meu marido foi ter que comprar cueca aqui em Brasília, depois que ele veio embora. Então, foi bem difícil para eles. A mãe deles foi uma mãe muito ruim. Por exemplo, ó, eu conheci meu marido tem 11 anos. Ele veio falar com a mãe dele de novo tem pouco tempo, tem uns 6 anos isso. 6 anos? Então, todos eles têm algum tipo de trauma em relação à mãe, porque ela era muito agressiva. Como eu falei, na família o João é tido como doido, assim. Quando ele era criança, ele ficava desaparecido no mato, ele chorava sem motivo. Certo. Aí a gente até fala que todos eles têm um certo tipo de problema, algum viés problemático, por conta dessa infância difícil. Não, acho que eu não associo nem tanto a pobreza, mas a mãe deles, que foi uma pessoa muito ruim para eles, batia demais neles. Então a mãe era agressiva em termos de Muito. violência física. Violência E física. psicológica também? O João, inclusive, ele saiu de casa porque brigou com a mãe. Ele pegou uma foice para a mãe dele. Não sei se foi ele, se foi o irmão dele. É uma história assim. Alguém pegou uma foice para a mãe, aí entrou no meio e ele saiu com a roupa do corpo. Ele foi embora. Ele foi embora. Foi. Então, a senhora não sabe se foi ele ou se foi Não, porque alguma na outra época pessoa. era ele, meu marido e mais uns 2 irmãos que moravam na casa. Alguém pegou uma foice para alguém. Eu sei que era para ela, porque ela que estava brigando. Mas eu não sei os detalhes. E ela agredia os filhos de que forma, a senhora sabe? Ela batia muito neles. Tem Na uma irmã deles que ela chegou a desmaiar, ela sufocando. Meu marido que tirou ela de cima da irmã. Da irmã. Da irmã. Sufocando Sufocando a irmã. Mas batia com outros instrumentos. Ah, não sei. A senhora Eu sabe? imagino que sim. Até hoje, quando todo mundo se reúne, ela sempre chora. Todas elas choram. Todas elas são muito choronas por conta disso. Por conta dessa questão familiar. A senhora falou e relatou que João era tido como o doidinho, né? O doido, por conta do comportamento dele. Eu já morei, né, no interior da Bahia, tenho contato com pessoas da roça até hoje, e na época da minha infância tinham vários doidinhos, né, que hoje a gente sabe que é autista, a gente sabe que é esquizofrênico, a gente sabe que, né, tem problemas, tem síndromes psicológicas. Já foi pesquisado isso em relação ao João? Eu tentei. Aliás, eles mesmos, depois, antes de virem aqui para Brasília, eles tentaram, mas ele se negava aí. Depois que a gente conseguiu trazer ele de Morrinhos para cá, eu tentei, ainda marquei uma consulta para ele. Eu falei, João, vamos no psiquiatra. Talvez com a medicação você melhore. Porque eu também imaginava isso. Ele pode ter algum viés de esquizofrenia ou depressão, porque eles contam muito que ele chorava à toa. Assim, do nada, estava trabalhando na roça e começava a chorar. Mas ele nunca aceitou. Eu acho que ele se afogou em bebida. Isso é um comportamento também de pessoas da roça, né? De não aceitar Isso. que tem um problema mental, que tem. Ok. A senhora falou que ele perambulava por várias cidades, não é isso? Isso. Tentou-se aqui já neste processo colar a pecha no João, que ele seria violento de todas as formas. Eu pergunto à senhora, tem alguma passagem criminal do João? Ele já foi na delegacia? Não, tem não. Eu não acho nem que ele era violento. Ele para ser violento, você tem que ter pelo menos um mínimo de contato com alguém. Sim. E nem isso ele tinha. Assim, o pessoal da pensão que a gente descobriu ele lá falou que ele sempre foi muito trabalhador. Então ele nunca foi desempregado. Ele trabalhava com o quê? Tudo. Ele trabalhava em plantação de feijão. Na época que a gente achou ele lá, ele estava, acho que, de plantação de cana, um negócio assim. Mas onde ele trabalhava, o pessoal sempre gostava muito dele porque ele era trabalhador. Então, ele ficou preguiçoso depois que ele veio morar com a gente, que aí ele só bebia. Certo. Então, ele sempre foi trabalhador, braçal, Era. a vida inteira. E nunca a senhora teve notícia dele se envolver com qualquer tipo de crime? Não. Entendi. Sobre esse fato, do marido da senhora desconfiar que ele teria algum trauma, que ele seria gay, né? Porque ele nunca tinha se relacionado. A senhora
entende também que é um traço de machismo. Eu imagino que sim. Imagina que Na sim. verdade, eu imagino que seja. Principalmente por ter tido essa infância lá. Porque se você for conversar com o pessoal lá na região hoje, tem gente que tem a coragem de defender o que ele fez. Então, o pessoal lá é muito machista. Sim. Então, o fato dele não se relacionar fez com que que gerasse essa desconfiança machista, Isso. né, de dizer que ele poderia ser homossexual, porque ele ficaria bravo. A senhora até respondeu ao promotor que as reações dele, né, a senhora me corrija se estiver errado, as reações dele eram de uma pessoa machista em relação à homossexualidade. Isso. Não tinha, a Isso. senhora nunca viu ele ir para cima de algum homossexual? Não. ou É nada essa disso? reação que a gente vê em homens machistas. Todos eles. E eu sempre falo isso, quando a pessoa tem uma reação assim, alguma coisa tem que ter errado. Por que que incomoda tanto? Não faz sentido incomodar. Mas eu sei que, assim, tem que pegar o contexto, né? Do jeito que eles foram criados. Meu marido, quando eu conheci ele, era muito machista. Ele mudou muito. Talvez por minha conta, que eu tô sempre em cima, batendo. Não pode ser assim. Não Sim, faz sentido. sim, Ele melhorou. Agora o João continua do jeito que sempre foi. sim, sim. Até porque me parece que o João não tem muito estudo, Não, eu acho que ele tá estudando agora lá não no. tem convivência com ninguém, então o que ele Também. sabe é o que ele aprendeu na roça, não é isso? É, Entendi. É, em relação aos fatos, a senhora chegou a ouvir o vídeo? eu Viu o vi, vídeo? vi. A senhora sabe, pode nos narrar. O João estava indo em direção à casa, à marmoraria, quando ele é abordado por esse rapaz, é isso? Foi o que ele falou pra gente. No vídeo parece que é isso. Porque o vídeo não mostra certinho, mas parece que de fato ele tá voltando pra casa e o rapaz estava descendo. Depois a gente descobriu que ele pegou um Uber, esse rapaz, e o Uber, não sei por que motivo, deixou ele lá em cima, não deixou ele em casa. Porque mais, eu acho que umas 2 horas o cara chegava em casa. Sim. Não sei por quê. Aí depois a gente até ventilou a hipótese, será que o rapaz não deu em cima do cara do Uber também? Mas são hipóteses, não sei. Porque até hoje não se sabe por que que não levou ele em casa. Ele Sim. estava descendo a pé. E é uma caminhada boa, assim, lá de cima até na casa dele. Sim. A senhora viu o vídeo, a relação que o João tem ali com ele na hora? A relação que eu digo de conversa Eu vi, principalmente pelos jornais. pelos Vi. jornais. Viu o vídeo. A senhora viu quem vai atrás de quem? O rapaz que segue ele. Que vai- Ele falou isso pra gente também. Que ele tentou ir pra casa e o rapaz continuou seguindo ele. Ele falou o que o rapaz pediu a ele nessa hora dessa conversa? Ah, não lembro. Eu sei que em algum momento ele me falou que o rapaz pediu pra usar o banheiro. Eu não sei se foi nesse Não, momento ou se foi na depois. conversa inicial, quando o rapaz chama ele que ele vai, né? Ah, não. E aí o Ele deve rapaz ter fala. me contado, Sabe o mas eu não que lembro. o rapaz fala a ele? A senhora ouviu ele dizer, ouviu depois ele falar? Provavelmente ele me contou, mas eu não lembro. Não Ele lembro. teria dito que o rapaz teria pedido para ele dar uma chupada no João. A senhora lembra disso? Eu lembro que teve assim, algo bem, bem erótico, mas eu não lembro exatamente o que foi dito. Mas eu sei que foi nesse sentido bem erótico. Tanto que eu não acreditei. Certo. O João sai, ele entra em casa, né? A senhora Isso. entra na casa e fica lá. Ele entra e fecha. Aí ele fala que ficou lá por volta de 1 hora e o cara na frente. Os Aí. cachorros são bravos, Não, ele só Não? tem tamanho, mas os meus Rottweilers mas assim, eles ficam latindo quando a pessoa ficam latindo. encosta no portão? Fica. Pronto. Aí o João, ele até senta lá mais pra trás, na kitnet dele, e fica. Ele me disse isso, né? Que fica falando pro cara ir embora, que os O cachorros cara estavam embora, o soltos. cara ir embora. Entendi. Que os cachorros estavam soltos. A senhora disse que percebeu ali que ele teria falado por volta de 1 hora que o cara teria ficado, mas depois a senhora percebeu nas filmagens que não foi esse tempo todo, né? Não foi 1 hora. Mas ainda assim foram 30 minutos. Eu até desconfiei, porque Pronto. quem é que dá em cima de uma pessoa por 30 minutos? 30 minutos na frente da casa, com os cachorros latindo, já tendo assediado o João. Isso. Né? E o João depois resolve abrir o portão, foi isso? Isso, ele falou que abriu porque o rapaz pediu pra usar o banheiro. É meu marido. Ah, agora A senhora ouviu o João dizer, ou alguém dizer, que o rapaz teria dito que iria embora se pudesse entrar e usar o banheiro? Depois disso? Ah, Ele não ia embora? lembro. Eu sei que teve essa conversa, eu não sei, não lembro. Se alguém me falou, se ele me falou. Depois que o rapaz adentra no lote, a senhora sabe dizer o que teria acontecido lá? Eu sei o que o João me falou. Ele falou que depois que o cara entrou, que era esse tempo que ele tava nos cachorros, que olhou, o rapaz tinha baixado as calças. E tava ereto.
que estava ereto, se masturbando? Ah, não, isso ele não me falou, não. Entendi. A senhora já ouviu uma conversa de que o João dizia que vomitava cobras? Teve esses casos doidos. Como eu falei, ele sempre saiu com essa história maluca. Ele falava que brigava com leão, que vomitava cobra. Essas coisas ele sempre falou. Só que ninguém nunca acreditou. Uhum. Então, por isso que quando ele falou que meu marido tinha matado um cara, meu marido também não acreditou. É. Quando ele me contou a história, depois de tudo, né, meu marido foi me falar, assim que meu marido chegou na marmoraria para trabalhar de manhã, o João falou, só que ele não acreditou. Tanto é que eles foram trabalhar normal. De tarde, parece que eles passaram em algum lugar para lanchar, almoçar, sei lá. E o João continuou repetindo a história, dizendo que tinha que arrumar alguma coisa da cisterna. E meu marido, mas por quê, João? Ele, porque eu matei o cara e joguei lá dentro. Como é isso? Ele queria arrumar a cisterna com o rapaz lá dentro, é? Como é que era? Pois é, na cabeça Porque dele. assim, pelo que eu vi na foto, os pés do rapaz estavam para fora, dava para ver a parte do corpo, da mochila do rapaz. Era uma cisterna rasa, era isso? Assim, dava para ver a água assim na Eu flor não da sei, pele. eu só olhei para aquela cisterna no dia que a gente alugou aquela loja. Eu não sei se é raso, se é fundo. Me falaram que é 6 metros. Não sei se Não, isso mas é eu falo, muito. a água, ela tá em cima? Eu não olhei, Você não olhou. não sei. Eu vi por foto. Por foto dá para ver que tem a água embaixo e os pés ficam boiando. Mas eu não quis olhar. O João afirmou em audiência que realmente vomitava cobras de até 1,5 m na audiência gravado. Aham. Ele falava essas coisas. Assim como ele falava que brigava com o leão, Conversava com com gente com morta. gente morta, também falava isso. Entendi. Sobre esse rapaz, né, a vítima, a senhora ouviu depois comentários na região se ele tinha esse tipo de comportamento anterior, de assediar as pessoas na rua, né, de esse comportamento assim que assim não é porque é homossexual que dá o direito da pessoa fazer e a gente tem que aceitar, né, Aham. quem não é. A senhora sabe dizer se Eu ouviu não. dizer depois se era Eu ouvi dizer de fofoca, né? De gente que chegava lá em casa, tipo assim, amigos do meu marido, pessoal de futebol, sim, que, que ele já tinha dado em cima de uns, mas assim, fofoca, porque ninguém. De uns quem? Então eu nunca sim, soube quem, sim, exatamente o que foi que aconteceu. Eu acho que era fofoca ou um jeito de amenizar a história. Mas ouvi falar. já ouvi falar. Ah, tá bem, muitíssimo obrigado, Juliana. Até mais. Senhora Giana, então tá encerrado o seu depoimento. Muito obrigada por ter comparecido. A senhora está dispensada. Bom dia, seu Tarcísio, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O senhor pode me confirmar seu nome completo, É Tarcísio Herculano de Lima, profissão? lote 1. O senhor é parente, amigo ou inimigo do réu ou da vítima? O Júnior trabalhou comigo muito tempo. Vocês tinham uma relação íntima? Sim. Eu não vou compromissar o senhor como testemunha, então, tá bom? Mas, lembrar do dever moral do senhor responder o que vai ser perguntado aqui hoje, passar a palavra ao Ministério Público para fazer as perguntas. Ok. Obrigado, excelência. Bom dia, seu Tarcísio. Bom dia. Tarcísio, meu nome é Thiago, tá? Promotor de Justiça. Fiz algumas perguntas, eu sei que o senhor já prestou outros depoimentos a respeito desses fatos, né? Mas é a primeira vez que os jurados e as juradas têm contato com a causa e são precisamente eles que vão julgar, tá? Então é importante que eles ouçam mais uma vez, né? Mais uma vez na nossa perspectiva, na perspectiva deles a primeira vez. Bom, o senhor já disse que era patrão, tinha sido patrão, tinha sido Ele chefe trabalhou mais de 10 anos Júnior. comigo, Tá, trabalhou mais de 10 anos com o senhor. Sempre na distribuidora? sempre na distribuidora. Então o senhor é uma pessoa bastante adequada para relatar para a gente, para relatar para o jurado, como é que era o Júnior, como é que era o Júnior como pessoa, como é que era ele como funcionário do senhor, como é que era a pessoa dele. Júnior era excelente, um menino com os outros funcionários, convivência muito boa, honesta, obediente, entendeu? Muito gente boa mesmo, Júnior. Certo. Ele te gerou algum tipo de problema, em alguma situação? Não, nunca. Nesses 10 anos? Não, nunca. Tá. Nem com freguês, nem com os funcionários.
Assim, Antes de ele, depois que aconteceu isso, ele tinha saído, tinha uns 15 dias da minha loja. De boa, eu acertei com ele direitinho, saiu de boa. Eu disse se as portas ficavam abertas para ele na hora que ele quisesse voltar a trabalhar comigo. perfeito. Ele saiu para Para trabalhar em trabalhar na qual Real Acessório. Real Acessório. O senhor sabe qual que passou a ser a função dele nessa Real Acessórios? Acho que era atendente, coisa assim. Tá. E na distribuidora do senhor, qual que era a Ele era, função? ele fazia tudo, atendia lá, fechava caixa, confiança. O, o réu João frequentava ali a distribuidora do senhor? Frequentava sim. Era comum ele ir lá ou ia de vez em quando? Era de vez em quando, não ia sempre, não, mas ele estava lá. E justamente no dia do ocorrido, ele estava vindo de lá. E quem atendeu ele foi eu. Entendi. Tá. A gente tem um vídeo, inclusive, ali na frente E da isso, distribuidora do ali, senhor. Era o senhor que estava atendendo ele. ele comprou a cerveja lá e saiu, aí na volta eles se encontraram. Entendi. Tá. Ele ia lá, era frequentador do bar do senhor, o Júnior já trabalhava lá. Eles tinham conhecimento a respeito um do outro. A respeito? Júnior conhecia João e João conhecia Conhecia sim. Tá. Perfeito. O senhor disse na outra audiência, eu queria que o senhor expusesse, né, falasse isso para o jurado também. Sim. Uma testemunha, o Hermínio, né? O senhor se lembra do Hermínio? Conheço, sim. Irmão do João. Sim. Falou que na segunda-feira anterior ao crime, que o João comprou uma caixa de cerveja para beber com o Júnior. Se recorda disso? Recordo, sim. Isso foi o irmão dele mesmo que falou. E ele chegou a beber umas 3 latinhas da cerveja que o Júnior foi lá comprar na minha distribuidora e deixou os dois lá e saiu. O próprio irmão do Entendi. acusado. O próprio Hermínio, então, irmão do acusado, Isso, falou pra mim. presenciou o Foi lá na João loja, e o falou pra mim. Júnior juntos bebendo na loja. Isso. E ele ainda tomou umas 2, 3 latinhas, saiu e deixou os dois lá. Uns 2 dias do acontecido. Os 2 dias antes do acontecido. Mais ou menos isso aí. Eu não sei o dia exato, não, Tá. mas foi antes. Tudo bem. Tá certo. O senhor sabe se o João e o Júnior já tinham se reunido outras vezes? Não, eu sempre fiquei sabendo pelo próprio Dessa irmão dele vez, que falou, entendeu? Ao menos essa vez existiu essa É. reunião. Tá. Entendi. Quando o senhor ficou sabendo a respeito do crime? Quando o senhor soube? Quando e como o senhor soube a respeito do crime? A irmã dele estava procurando, né? Já tinha a gente não acreditava que a mãe dela, mãe do Júnior, tinha saído para sepultar a mãe dele na Bahia e o Júnior tinha ido com ele, voltado para o trabalho, né? A minha esposa, conhecida da família do Júnior, bastante preocupada, saíram e não conseguiram encontrar. Aí eu saí à tarde, deixei os funcionários, aí fui atrás dele, né? Que a gente considerava ele muito, o Júnior. Senão a gente vai lá, conhecia alguns policiais para a gente, fui na delegacia para ver se encontrava o paradeiro, porque localização do celular estava dando que ele tinha parado no local. E a gente jamais esperaria que estava tão próximo do trabalho, onde ele tinha trabalhado, próximo da casa dele, entendeu? Estava voltando do trabalho para casa. Entendeu? Aí eu fiquei sabendo, o rapaz da 15ª me ligou, Tarcísio, a gente achou um corpo aqui, próximo aqui perto da sua loja, aqui no córrego. Aí eu fiquei preocupado, será que é o Júnior? Aí ligaram, perguntaram como é que estavam as vestes dele, se ele estava vestido com tênis. Aí eu falei, liguei, a mãe falou, parece que estava com tênis lá, e não reconheci se era ele. Aí eu voltei para lá, desesperado, e voltei, postei o carro, já vi um monte de bombeiro lá, eu fui reconhecer. Esses locais, então, eram todos próximos à marmoraria, à Próximo. distribuidora? Próximo à casa do Júnior, próximo à minha loja. Tá.
O senhor tem condição, tem noção de nos dar uma ideia de distância entre, Tenho sim. entre esses elementos aí, a distribuidora, a marmoraria, a casa do Júnior? A distribuidora, da minha distribuidora para a marmoraria, fica uns 300 metros. Uhum. Para a casa dele, a mesma quantidade, entendeu? Sim. Uns 300 metros da minha casa da minha distribuidora para o local que foi encontrado morto e para a casa do Júnior. Proximidades são as mesmas. Ajuda. Você sabia onde morava o Hermínio e a Juliana? Não. Não, né? Eles compravam na minha distribuidora, entendeu? Eu sei que ele morava na 02, Uhum. mas não sei a casa, não sei o... Tudo bem. Tá certo. O senhor, então, foi a pessoa responsável por fazer o reconhecimento. Eu fui um dos primeiros. Foi alguém, mas eu fui um dos primeiros a reconhecer. Tá. O senhor chegou a ver onde estava o Júnior? Cheguei. Eu que retirei o celular lá de dentro, da cisterna. Pedi permissão lá pro pessoal que eu não sei se os bombeiros não conseguiram, eu esvaziei a cisterna e tirei o celular do Júnior. Ah. De dentro, tirei as roupas, o cinto, Uhum. a mochila. Entendi. Tá. O Júnior ainda estava dentro da cisterna quando o senhor chegou? Não, quando eles estavam com o corpo dele, já tinham tirado. Já tinha, os bombeiros Uhum. tinham retirado o corpo Uhum. dele. Vi foto de como se encontrava o Júnior só. O senhor chegou até. O senhor falou que pegou o celular dele que estava dentro da É, cisterna, eu né? esvaziei, pedi pro irmão dele para a gente entrar lá e tentar achar o celular para ver se estava lá dentro. Aí o rapaz ligou uma bomba que tem lá, o irmão do acusado, e esvaziou e a gente pegou o celular e as coisas e devolveu para a família. O senhor chegou a ter acesso a alguma conversa que houvesse nesse celular, alguma coisa assim ou não? Não cheguei, perguntei para os policiais se tinha alguma conversa, eles não informaram, mas não cheguei. Tá bem. O senhor sabe se a Adriana, a irmã dela ou a dona Vanildes, alguém teve acesso ao conteúdo do celular dele? Alguém conseguiu acessar? E teve acesso à conversa? É. Não, não fiquei. Perguntei também se tinha, elas falaram que não sabia, não tinha, assim, nada que mostrasse, não. Entendi. Como é que estava o estado do Júnior? Eu vi ele de frente assim, eu não aproximei muito, mas reconheci que era o Júnior, tava com as mãos para cima assim, entendeu? Sem roupa. Tava com as calças arriadas na perna? Quando eu vi umas fotos que tava com a calça, mas o corpo, quando eu vi, ele tava sem roupa. Quando o senhor Tiraram, viu, acho que o pessoal já tinha tinha sido tirado, retirado todas entendeu? as roupas. Quando eu fui reconhecer, tava sem roupa, o Juninho de frente, assim, para mim, com as mãos duras, as mãos assim, bem para cima. Entendi. O senhor viu as lesões na cabeça dele? Eu fui até o ML, quando eu fui lá, eu vi que tinha umas lesões na cabeça dele. O senhor ficou sabendo como que foram feitas aquelas lesões? Falaram que ele usou uma picareta, mas não tive acesso à perícia. Não tive, não. Sei não. O senhor não chegou a ver essa picareta? Eu não vi a picareta lá. Não sei se ele já tinha tirado, os peritos já tinham tirado do local quando eu fui, mas falou que ele usou essa picareta para matar o Júnior. Tá bem. O que o senhor pode nos dizer a respeito do comportamento do João ali na distribuidora do senhor? Cara, eu achei ele muito frio, né? Porque o Júnior é tão gente boa.
se tivesse acontecendo alguma coisa, ele sabia onde era que ele já tinha trabalhado, né? Sabia até onde ele morava, o Júnior, e tanto que a gente gostava do Júnior, né? Acho que não tinha para que esse tamanha crueldade com o Júnior, não, porque ele é um menino muito bom, extrovertido, não tinha um freguês que não gostasse dele, todo mundo gostava do Júnior, entendeu? O senhor classifica o que foi feito como uma crueldade, então. Muito. É. Eu acho que ele não merecia, não. É muito gente boa, o Júnior, muito. Tá certo. Major, seu Tarcísio, minha parte está suficiente, tá bom? Agradeço bastante o senhor ter vindo, ter colaborado com a gente e com os jurados, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vocês. Sem A perguntas. defesa ainda lhe faça a pergunta. Sem perguntas. Só um minutinho, seu Tarcísio. Não. Seu Tarcísio também não tem mais perguntas. Seu depoimento está encerrado. Obrigada por ter comparecido, senhor presidente. Ok, obrigado.